Você, irmão e irmã de Ideal Espírita, vocês, amigos e amigas, nos acompanham aqui na página Estação da Luz desde 2018, que entraram depois. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. E na sequência, nós vamos dar um programa imperdível. Mas antes, queremos lembrar que o objetivo da nossa página é divulgar a doutrina espírita. E aí, por que nós lembramos, em todo o programa nós lembramos isso? Porque às vezes a gente reproduz um programa da Web Rádio Estação da Luz de Natal, ou da Estação da Luz, ou melhor, da Cristo Consolador de São Paulo, e de repente aparecem algumas observações que houve a exibição de uma música, de alguma coisa com direito autoral e etc. Nós não temos nada a ver com isso. O nosso interesse é divulgar a doutrina. Eu pego o programa intacto na Web Rádio Cristo Consolador, o programa intacto na Web Rádio Estação da Luz de Natal, reproduzo, faço essa abertura explicando que o nosso interesse não é fins lucrativos, o interesse é divulgar a doutrina. E reproduzo o programa com as características, com as informações, com tudo aquilo que o autor colocou lá para apresentar o trabalho. Então nós queremos agradecer a sua compreensão e a companhia e vamos ao programa Espírita, o Melhor é Viver, estudo do livro Memórias de um Suicida, segunda parte, capítulo 3, Manicômio, continuação, apresentação de Silva Almeida, na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Muito obrigado pela companhia e vamos a esse mais um programa imperdível. Olá, queridas amigas, queridos amigos. É com muita satisfação que começamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa, O Melhor é Viver. Esse programa que estuda esta obra magnífica de Ivone do Amaral Pereira, que é Memórias de um Suicida. Nesse livro que foi ditado a Ivone Pereira pelo espírito de Camilo Cândido Botelho, o pseudônimo do escritor português suicida Camilo Castelo Branco. Bom, mas como vocês sabem, a nossa web rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita e nós temos como hábito iniciar todas as nossas transmissões fazendo uma prece. E, em especial, neste programa, nós fazemos uma prece e pedimos a Deus que envolva todos os nossos irmãos que, por algum motivo, desistiram de viver. Então, vamos juntos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que aqui estão para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que nós possamos realizar o programa de hoje da melhor forma, para levar o entendimento, a explicação para todos os nossos irmãos encarnados e para os desencarnados que, porventura, possam nos ouvir. Que todos recebam esse programa como um bálsamo, como um consolo, como uma orientação segura para as suas decisões do dia a dia. E assim, minhas irmãs e meus irmãos, em nome de Deus, Jesus, de toda essa espiritualidade amiga que nos conduz, está no ar pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa, O Melhor é Viver. Né? Bom, como sempre fazemos também, vamos preparar a nossa ambientação de hoje com um poema do espírito de Maria Dolores e que foi psicografada por Chico Xavier. E está neste livrinho aqui, Dádivas de Amor. E o poema de hoje chama-se Jornada. A senda é rude, mas sigamos. Sigamos na tarefa de amor que nos espera. Abre-se o mundo para a nova era. O milênio da guerra chega ao fim. Muitas tribulações estão em pauta. Ao longe,
Surgem homens armados em conflito, mas a nossa missão é a sementeira, de transformar a terra inteira em formoso jardim. A violência distende as próprias garras, corrompe, avilta, fere e desordena. Mas falaremos nós a palavra serena, que desfaça a vingança, porque todos estamos na esperança de que a lei de Deus se cumprirá perfeita, na hora justa e eleita, que promove e executa a reencarnação. Através das estradas em que vamos, notaremos, enfim, a luta imensa da crença combatendo as sombras da descrença, do mal, de que procede o estigma da dor, que a revolta domina. Tens a paz na bênção da doutrina que Jesus nos legou ao coração. Prossigamos no bem, não te amedrontes, alma boa. Não estamos a sós nesta jornada. Alguém segue conosco a ensinar-nos justiça, caridade e perdão. Nada receis, sigamos para frente, trabalhando e servindo alegremente. E se alguém que nos segue passo a passo, sem exigência e sem cansaço, dando-nos paz e luz, acima dos problemas e das crises, apagando os momentos infelizes, esse alguém é Jesus. Que lindo, né? Muito lindo. Muito lindo, muito inspirador, né? Maravilhoso. Para todos nós, né? Que caminhamos nesse mundo de provas e expiações e muitas vezes nos sentimos um pouquinho combalidos diante das dificuldades, né, dos problemas, mas esse poema vem nos exortar a seguir em frente, a não desistir, né? Porque, afinal de contas, temos ao nosso lado, como companheiro de jornada, o querido Mestre Jesus, né? Não poderíamos querer companhia melhor, não é isso? Muito bem, gente. Nós hoje vamos dar... Vejamos aqui, vamos colocar para que todos saibam qual é a temática de hoje. Vejamos. Colocou, né? Não é esse aqui. Vejamos. Hoje nós vamos continuar estudando, né, o capítulo que fala do manicômio, né? Do manicômio lá da colônia Maria de Nazaré. Ok, tá. Certinhos. Agora podemos exibir para vocês a temática de hoje, né? Estudo do livro Memória de um Suicida, apresentando, né, o capítulo de hoje, né, que é o manicômio. Já começamos esse estudo, né? Estamos hoje em continuação, né? Estamos na continuação desse estudo. Bom, então vamos ver, né? Nós hoje iremos iniciar o seguinte pedacinho. E não existirá, porventura, meio seguro de prevenir o homem do nefando perigo a que se encontra exposto? Ok, a partir daqui será o nosso estudo de hoje. Mas antes, eu vou voltar um pouquinho só para nós pegarmos o fio da meada, né, do que foi a nossa leitura, o nosso estudo da semana anterior. Então, temos assim: através da higienização mental, no reajustamento dos sentimentos à prática do verdadeiro bem, assim como no cumprimento do dever, nas harmoniosas vibrações originadas da comunhão da mente com a luz, que do alto irradia em tonos de beneficência para aqueles que a buscam, poderá a individualidade encarnada imunizar-se de tal contágio, assim como o homem se imuniza de males epidêmicos próprios do físico terrestre.
como as substâncias profiláticas apropriadas à organização carnal. Então, nós temos aqui ele nos colocando, nos recomendando, não é? A melhor forma de nos imunizarmos contra, né, as más influências, os maus sentimentos, as ideias malsãs. Né? E ele continua nos dizendo, em se tratando de um vírus psíquico, é claro que o antídoto será análogo, harmonizado em energias opostas, também psíquicas. Por nossa vez, existindo na lei que orienta a pátria invisível ordens perenes para que calamidades de tal vulto sejam evitadas o mais possível, todos os esforços empregamos a fim de bem cumpri-las, constituindo dever sagrado para nós o preservarmos os homens em geral e a criança em particular de acidentes dessa natureza. Infelizmente, porém, nem sempre somos compreendidos e auxiliados em nossos intuitos, porquanto os homens se entregam voluntariamente através de atitudes ímpias e completamente desgovernadas a tais possibilidades, as quais, conforme vimos afirmando, conquanto anormais, poderão verificar-se. Ou seja, o problema é que, né, os amigos espirituais tentam nos intuir de todas as maneiras, né? Tentam nos esclarecer com relação ao melhor comportamento, às coisas que nós devemos evitar, mas, em geral, nós não damos ouvidos, não é? E seguimos fazendo coisas que efetivamente nos sintonizam com espíritos menos felizes, que vão cada vez mais nos envolver em suas teias, né? Naturalmente, de acordo com as nossas tendências e as nossas afinidades, e vão nos levar cada vez mais para o fundo do poço, né? Para aquele que se deixou vencer pelo assédio da entidade desencarnada, os males daí resultantes serão a consequência da invigilância, da inferioridade de costumes e sentimentos, do acervo de atitudes mentais subalternas, do alinhamento em que se prefere estagnar, esquecido de que a ideia de Deus é o manancial imarcessível a fornecer elementos imprescindíveis ao bem-estar, à vitória em qualquer setor em que se movimenta a criatura. A ideia de Deus sempre nos dará vitória, né? Sempre nos dará forças para seguir em frente. Para o causador inconsciente do mal positivado, será o demérito de um ônus a mais, derivado do seu ato de suicídio, e cuja responsabilidade irá juntar-se às demais que o sobrecarregam. Ou seja, o espírito já vem fazendo várias coisas erradas, várias coisas infelizes, não é? Que já vão causar a ele uma série de problemas. E ainda para culminar, né, com todas as iniquidades, com todas as coisas ruins que ele foi fazendo ao longo da sua existência terrena, ele ainda vem e culmina todas elas com o suicídio. É muito triste pensarmos nisso, né? E aí agora, então, vejamos a parte nova de hoje. E não existirá, porventura, meio seguro de prevenir o homem do nefando perigo a que se encontra exposto, como se pisasse em um terreno falso, solapado por explosivos mortíferos? Isso é o Camilo perguntando, né? Interroguei pensativo, entrevendo muitos dramas terrenos cuja causa estaria na exposição que nos faziam. Sim, existem. Replicou vivamente o esclarecido doutor. Existem vários meios pelos quais são eles avisados. E até posso mesmo assegurar que o alarme é permanente, incansável, ininterrupto, eterno.
e não dirigido a este ou aquele grupo de cidadãos apenas, mas à humanidade inteira. Olha o que ele está nos dizendo aqui, né, gente? A espiritualidade está o tempo inteiro nos alertando para o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, né? E é muito interessante quando nós começamos a comparar, não é? O que Deus oferece aos homens. Vamos ver as 3 revelações. A primeira revelação foi Moisés. Então, a primeira revelação estava personificada na figura de Moisés, que recebeu mediunicamente no Monte Sinai os 10 mandamentos. Né? E Moisés, enquanto esteve encarnado, foi assim o símbolo, né? O símbolo vivo de toda a orientação divina. E aí, Moisés desencarnou, mas deixou lá os seus mandamentos. Depois, né, vendo que a humanidade, de uma certa forma, ainda não conseguia, né, não conseguia executar plenamente aquelas leis que Deus havia nos ditado por intermédio da mediunidade de Moisés, Deus manda Jesus, o governador do planeta, né? O espírito mais evoluído que já esteve entre nós. E Jesus, governador do planeta, pessoalmente nos diz o que devemos fazer. E nós, uma vez mais, erramos. Não entendemos a mensagem do Cristo e o sacrificamos. Mas a mensagem do Cristo, ela vai passando de boca em boca e chega até nós. Mas ao longo desse período, desses, digamos, 18 séculos entre a segunda e a terceira revelação, o homem foi modificando a seu bel prazer a mensagem de Jesus, sufocando-a embaixo de diversos cultos exteriores, diversos dogmas, né? E falseando a mensagem cristã. E aí, mais uma vez, Deus nos manda a terceira revelação. Né? A terceira revelação não veio através de um único homem, como foi o caso de Moisés e Jesus, mas através de inúmeros espíritos evoluídos, os chamados Espíritos do Senhor, que começaram a se manifestar em diversos locais do mundo através de diversas pessoas, né, que não se conheciam, mas que traziam a mesma mensagem em si. E, reunindo todas essas mensagens, Allan Kardec, né, pseudônimo do professor Hippolyte Léon Lézard Rival, professor francês, codificou, reuniu tudo isso em 5 livros, que nós chamamos de o Pentateuco Espírita. E, através desses 5 livros, ele colocou toda a orientação de Deus, que é, né, a doutrina espírita, que é aquele cristianismo puro que Jesus nos trouxe, dessa vez, trazida pelos espíritos. Mas os espíritos, eles não trouxeram naquele momento e se afastaram. Não. Eles estão continuamente nos relembrando da moral cristã e dos ensinamentos de Jesus, que são os ensinamentos de Deus. Então, quando o Camilo pergunta aqui, né? Camilo pergunta, e não existirá, porventura, meio seguro de prevenir o homem do nefando perigo, prevenir do perigo, alertar, aconselhar, né, o homem do nefando perigo a que se encontra exposto, como se pisasse em um terreno falso, solapado por explosivos mortíferos? Camilo pergunta isso. E aí o orientador diz, sim, existe. Existem vários meios pelos quais são eles avisados. E até posso mesmo assegurar que o alarme é permanente, incansável, ininterrupto, eterno. Gente, não é o que os espíritos fazem? O tempo todo nos alertando, nos mandando mensagens, ou psicografadas, ou psicofônicas, né? O tempo inteiro, né?
E não é dirigido a este ou aquele grupo de cidadãos apenas, mas à humanidade inteira. Exatamente, no mundo inteiro nós recebemos as manifestações espíritas nos alertando com relação ao que é certo fazer, né? Os avisos de que carecem os homens para se desviarem não só desse ominoso resultado, como dos demais tormentos que poderão atingi-los durante os ensaios terrenos para o progresso, estão nas advertências da própria consciência de cada um, a qual é a porta-voz da legislatura por que se deverá pautar, ou seja, das leis de Deus, pela qual o homem deverá se pautar, esboçando-lhe a prática do dever, como proteção contra todo e qualquer malogro que possa surpreendê-lo na sociedade terrena como na espiritual. Estampam-se nos dispositivos que as crenças e tradições sagradas de todos os povos popularizam através das gerações, assim como se encontram nas resenhas da moral educativa, legada ao gênero humano como aos espíritos pertencentes à Terra, pelo grande mestre Nazareno, a qual, longe de ser fruto do misticismo hiperbólico de um povo apaixonado e fantasista, como presumem os supostos espíritos fortes, é, ao contrário, a norma lógica e viva, cuja aplicação nos atos da vida prática diária virá garantir ao homem, à humanidade, os estados felizes com que há milênios sonha, pelos quais se debate através de lutas incessantes e inglórias, mas para a conquista das quais tem desperdiçado tempo valioso, deixando de abraçar os únicos elementos que o ajudariam na heróica Odisseia, isto é, o respeito às leis que regem o universo e presidem ao seu destino, a autorreforma indispensável, ou seja, a nossa chamada reforma íntima. A autorreforma indispensável e dali consequente. Exatamente, né, gente? Olha, meu Deus do céu. Nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos endividados, espíritos cheios de erros, né? Cheios de erros que nós precisamos resgatar, que nós precisamos corrigir, né? Que nós precisamos reparar. Mas como é que nós vamos reparar os nossos erros, as nossas más tendências, os nossos vícios? Em primeiríssimo lugar, se nós quisermos, né? Porque muitas pessoas têm erros, né? Cometem erros ao longo de inúmeras encarnações e hoje, dentro mesmo da doutrina espírita, ainda continuam a cometê-los, porque não conseguem enxergar esses erros. Então, nós vemos muitos companheiros de caminhada espírita extremamente orgulhosos, vaidosos, melindrosos, violentos até, né? Com uma agressividade latente, que se manifesta à primeira contrariedade. Mas esses irmãos se dizem estudiosos, conhecedores da doutrina espírita. Mas, efetivamente, não são, né? Porque se fossem verdadeiramente conhecedores da doutrina espírita, e naturalmente dos ensinos de Jesus, não teriam esse comportamento. E mesmo que tivessem, buscariam se modificar, não é? Porque a nossa existência terrena é uma oportunidade bendita que Deus tem de nos melhorarmos, de nos tornarmos pessoas melhores, pelo exercício contínuo das leis divinas. Mas só que muitos de nós falamos muito na doutrina espírita, falamos muito no Evangelho, mas não praticamos. E aí está todo o perigo. Ao falar da doutrina espírita, ao falar do Evangelho, mas não buscar praticá-lo na sua essência, não é? Analisando o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, identificando os nossos erros, os nossos vícios,
e a partir daí combatendo, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. A gente não consegue dar um passo à frente. Ao contrário, ou ficamos estagnados nas nossas imperfeições pretéritas, ou adquirimos ainda mais débitos com a lei. Né? Porque hoje, inclusive, né, nós espíritas, estamos numa posição extremamente delicada. Porque nós sabemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o porquê de estarmos aqui, e mesmo com todo esse conhecimento, muitos de nós ainda continuam perpetrando as mesmas iniquidades que perpetravam no passado, quando não conheciam a doutrina. Orgulho, vaidade, maledicência, tramas, né? Tramas desleais para atacar aqueles com os quais não concordamos. E tudo isso é muito triste, não é? Porque, como Jesus falou, a cada um será dado segundo suas obras. E se o homem na matéria consegue se movimentar na sociedade, no seu círculo de relacionamento, ocultando quem verdadeiramente é, porque usa máscaras, uma máscara para cada ambiente onde se apresente, no plano espiritual ninguém chega de máscara. E ao retornarmos à verdadeira vida, com a nossa verdadeira personalidade, sem usar nenhuma máscara, nós iremos receber exatamente aquilo a que tivemos trabalhado por receber. Vamos receber segundo as nossas obras. Né? E aí a gente pode dizer que haverá pranto e ranger de dentes. Né? Bom, e presentemente, com absoluta eficiência, estão nos códigos luminosos da chamada nova revelação, que preside nos tempos atuais sobre a Terra a transformação social que se esboça no mencionado planeta. A nova revelação que é a espírita, não é? Que nos traz inúmeros esclarecimentos para a nossa melhoria íntima, a nossa reforma moral. Facultando francas relações entre os planos objetivo e invisível, ou seja, o Espiritismo nos apresenta a relação que existe, que pode ser estabelecida entre o plano material e o plano espiritual, estabelecendo e popularizando a comunhão de ideias entre nós, os espíritos desencarnados, e os homens ainda retidos na armadura carnal. A nova revelação instruirá a quantos se interessarem. Preste atenção. A nova revelação instruirá a quantos se interessarem pelos edificantes e magnos assuntos da sua especialidade, assim permitindo aos homens receberem do invisível tudo o de que necessitarem realmente, a fim de se fortalecerem para a vivência da vitória. Gente, isso aqui é lindo, né? Isso aqui é muito lindo quando ele diz que se nós tivermos vontade, se nós quisermos, né, o conhecimento espírita, de todas as formas, pelos amigos com os quais nos relacionarmos, então, o que acontece? Se nós quisermos, né? A doutrina espírita, ela não está fechada, né? Ela está aberta a todas as pessoas que quiserem conhecê-la e, a partir daí, fazerem a sua reforma. Né? Então, está aí. Quer conhecer a doutrina espírita? Existem inúmeras casas espíritas abertas. E se você não quer se filiar a nenhuma casa espírita, os livros espíritas estão à disposição de todos. Né? Estão à disposição de todos, nas livrarias, né? E até mesmo na internet gratuitamente. Então, é o que ele diz, a nova revelação instruirá a quantos se interessarem pelos edificantes e magnos assuntos da sua especialidade, assim permitindo aos homens receberem do invisível
tudo o de que necessitarem realmente, a fim de se fortalecerem para a ciência da vitória. Ou seja, nós temos tudo à nossa mão. Deus mandou a primeira revelação, Moisés, a segunda revelação, Jesus, e a terceira revelação são os Espíritos, que está aí o tempo inteiro à nossa disposição. Basta que nós queiramos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. A partir do momento que a terceira revelação nos é mostrada, nós podemos entender tudo o que se passa em nossas vidas, né? Entender, sobretudo, os problemas que enfrentamos, o porquê. Algumas pessoas se questionam por que eu sofro, por que eu tenho dificuldade disso, por que eu tenho dificuldade daquilo, né? E aí nós vamos ver, né? Nós vamos entender que a doutrina espírita nos esclarece, nos diz, nós somos espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, e vamos viver inúmeras existências essas nas quais iremos exercer o nosso livre-arbítrio, fazer o que quisermos, não é? Semear aquilo que desejarmos, mas com a obrigação de colher o fruto da nossa semeadura. Porque, como a gente costuma sempre falar no Espiritismo, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, quem semeia dor não pode colher amor. Quem semeia sofrimento na seara alheia não pode colher alegrias na sua seara. Então, se hoje nós estamos passando por qualquer tipo de dor e sofrimento, nós temos que pensar que nós estamos apenas colhendo aquilo que nós plantamos. E que não é através do suicídio, da desistência da vida, porque não aguentamos a nossa colheita, não aguentamos colher aquilo que plantamos, que nós vamos nos livrar da responsabilidade de colher. Nós vamos apenas adiar a colheita. Adiar a colheita, e nesse adiamento iremos vivenciar situações bem complexas, né? Mas voltaremos outra vez à mesma seara para colher o que plantamos. Então, gente, isso é a justiça de Deus. Então, qualquer irmão de caminhada que no momento esteja vivenciando dificuldades, sejam elas financeiras, amorosas, familiares, no seu ambiente de trabalho, com doenças, enfermidades, qualquer que seja, né? A dificuldade pela qual estamos atravessando, tenhamos em mente que estamos apenas colhendo o que plantamos. E que agora, né, é melhor que a gente faça a colheita agora, nestas condições, do que renunciar, tentar escapar da colheita, tentar nos livrar daquela obrigação de colher o que plantamos pela porta enganosa do suicídio. Porque isso só irá efetivamente nos colocar em situação de muito maior sofrimento e nos trazer futuramente para este mesmo ambiente de colheita, ou seja, para a mesma situação de colheita, de necessidade de colher, só que em situação muito mais penosa. É como se você hoje tivesse que fazer a colheita, né, da sua plantação com uma máquina. É com uma máquina que você vai dirigindo e vai colhendo, né? Existem muitas colheitadoras, né? Acho que é isso o nome. Na agricultura mecanizada. E aí você não quis colher com a máquina. Aí você vai voltar numa outra situação para continuar colhendo aquilo que você não quis colher, mas que você tem que colher porque é sua colheita.
Só que na outra você vai colher na mão, né? Nessa você tem, por exemplo, a oportunidade de colher com a máquina. Na outra existência, você vai colher à mão. Né? Vai ser mais difícil, vai. Mas você vai ter que colher, vai. Né? Então, gente, isso é para nós exortarmos a todos no sentido de que, se a vida apresenta dificuldades, se estamos vivenciando momentos difíceis, tenhamos fé. Peçamos a Deus não que nos retire o fardo dos ombros, porque esse fardo é nosso. E Ele não pode retirar o fardo dos nossos ombros para colocar no ombro de outra pessoa. Isso não seria justo, o fardo é meu, sou eu que tenho que carregar. Devemos pedir a Deus não que retire o nosso fardo, mas que nos ajude a carregá-lo. Que nos dê força, bom ânimo, coragem, paciência, resignação para carregar. E não pensemos jamais em desistir, em tentar fugir da responsabilidade que nós temos agora, de colher aquilo que nós plantamos. O suicídio, gente, não resolve absolutamente nada. O suicídio não elimina a nossa consciência, não apaga a nossa mente, não nos faz cair no nada. Não. O suicídio apenas nos despoja violentamente do instrumento que Deus nos ofereceu para fazer a colheita, que é o nosso corpo físico. Destruir o corpo físico não destrói a nossa individualidade, a nossa capacidade de perceber, e não elimina os nossos sofrimentos. O suicídio apenas agiganta os sofrimentos, apenas multiplica os nossos sofrimentos e retarda em muito a nossa evolução. Porque quando você tem uma tarefa a cumprir, né? E de repente, para cumprir essa tarefa, você tem um carro, né? um veículo que você vai se utilizar para fazer aquele trajeto, para cumprir aquela tarefa, e você cai, você se joga propositalmente, ribanceira abaixo, para fugir da estrada e fugir do compromisso, você apenas interrompeu a sua caminhada. Mas não ficou livre de percorrer aquele caminho. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que resgatar aquele carro que você jogou ribanceira abaixo, reorganizá-lo, colocá-lo em condições para que ele, de novo, possa ser colocado na estrada, para você continuar seguindo. Porque isso é inexorável. Não tem como fugir. Então, é melhor que nós nos habituemos, né? Que nós nos resignemos diante das provas da vida hoje, do que buscar escapar delas e ter, não é, que retornar a essas mesmas provas, só que de maneira muito mais difícil. Né? Porque não tem como fugir. Não tem como fugir. Né? Então, é muito interessante o que a gente nos coloca aqui. Vamos cumprimentar a nossa querida Liana. Oi, Liana, tudo bom? Chegou, né? Então, vamos continuar com a nossa leitura. Então, ele diz de uma maneira muito, muito, muito interessante, né? A nova revelação instruirá quantos se interessarem pelos edificantes e magnos assuntos da sua especialidade, assim permitindo aos homens receberem do invisível tudo o de que necessitarem realmente, a fim de se fortalecerem para a ciência da vitória. Assim sendo, necessariamente, o homem conhecerá todos os aspectos da vida do invisível, que o estado do seu progresso moral e mental permitir. É aquilo que sabe, né? Nós vamos conhecendo os pontos da vida espiritual de acordo com a nossa capacidade de entendimento, de acordo com a nossa evolução, né? Que o estado do seu progresso moral e mental permitir. Suas glórias e belezas ser-lhe-ão desvendadas. Os supostos segredos que envolviam a morte em planos indevassáveis serão solucionados por fatos clarividentes e elucidativos, assim como os perigos que o cercam,
como os do que tratamos. Os abismos, as calamidades de que poderia ser vítima por parte de habitantes do invisível ainda inferiorizado. Tudo quanto os espíritos têm podido tentar para despertar a atenção dos homens no intuito de instruí-los, advertindo-os no que concerne aos seus destinos espirituais, ha sido tentado através da nova revelação. Mas os homens só atendem de boa mente aos imperativos das paixões. Interessam-lhes tão somente as opiniões pessoais, os gozos do momento. Olha como ele está nos ensinando aqui, né? De preferência, atendem à satisfação dos próprios caprichos, embora deprimentes, como as exigências do egoísmo gerador de quedas fatais. E por isso mesmo, frequentemente se dissuadem de tudo que os poderia levantar, para Deus, evitando-lhes desgraças e decepções. Possibilidades pavorosas, como as que acabei de mencionar, pois não será desvirtuando-se diariamente ao embalo das ruins paixões que se imunizarão contra uma espécie de males cujo único antídoto se encontra na prática das virtudes reais. Ou seja, nós não iremos nos livrar, né, da exposição a uma série de males que o mundo nos oferece se nós não buscarmos exercer as virtudes reais que o Evangelho nos recomenda, né? Fazem-se propositadamente surdos aos apelos do protetor divino que deseja resguardá-los das investidas do mal, à sombra do seu Evangelho de amor. Assim como ao verbo da revelação nova, que em seu nome a todos convoca para a sublime transformação ao advertir, né? Ou seja, os amigos espirituais, Jesus, nos convocam o tempo inteiro para a reforma íntima, para a nossa mudança, para a nossa reformulação de comportamentos, né? E a gente teima e continua fazendo a mesma coisa. É impressionante, como eu já falei, né? Vemos dentro das próprias casas espíritas irmãos que se dizem espíritas há décadas, mas que absolutamente não conhecem a doutrina e, sobretudo, não vivem a doutrina. E se deixam levar por todos os seus sentimentos arcaicos, atrasados, como se jamais tivessem conhecido qualquer coisa da doutrina. Isso é muito triste. Ó homem, criatura forjada dos alços radiosos do foco divino, lembra-te de que és imortal. Pensa em que tudo o que vês, tudo o que apalpas e possuís, as conquistas odiernas que em teu seio fomentam o orgulho e as vaidades que te cortejam o egoísmo, as loucas paixões que te arrasam o caráter, comprometendo-te o futuro, as fictícias glórias mundanas que te embalam e bajulam as presunções, escravizam-te a materialidade. Tudo passará. Tudo passará, desaparecendo um dia, destruindo-se aos fogos implacáveis da realidade. Mergulhadas que serão no ouvido das coisas insustentáveis que não poderão prevalecer no seio de uma criação perfeita. Mas tu persistirás para sempre. Fica para contemplares deploráveis escombros dos teus próprios enganos. Gente, isso é muito forte, né? Que tudo isso que as pessoas valorizam tanto, todo esse orgulho, vaidade, melindre, posições, postos, cargos,
tudo isso vai desaparecer. Mas nós, que somos espíritos imortais, vamos continuar aqui, vendo, olha o que ele diz aqui, vendo os escombros, os deploráveis escombros dos seus próprios enganos, aguardando pavidamente a aurora de novos sucessos do porvir. Lembra-te de que os mundos que rolam no infinito azul, esses focos de luz e energia que te lenificam as ideias, quando à noite, desfrutando o merecido repouso, após as lides diuturnas, te abandonas a namorá-los, figurando em distâncias impenetráveis, os planetas longínquos que em diversas paragens siderais do universo limitado crescem, progridem e se abrilhantam no carreiro dos milênios, carregando em seus dorsos generosos outras humanidades, tuas irmãs, em ascensão constante, para o eterno distribuidor da vida, e arrastando em sua órbita formosas pleiades de outras tantas joias do inimitável escrínio do universo. O próprio astro-rei, que te viu nascer e renascer tantas vezes sobre a terra, emprestando-te vida, guiando e aquecendo teus passos, sorrindo as tuas vitórias de espírito em marcha, velando por tua saúde e protegendo-te na noite dos milênios, colaborando contigo nas batalhas dos aprendizados necessários à tua educação de herdeiro divino. Igualmente passarão, morrerão, para serem substituídos por outros exemplares novos e melhores, que, por sua vez, atingirão idênticos destinos. Tu, no entanto, não passarás. Resistirás à sucessão dos Evos, como aquele que te criou, e te tornou eterno como ele próprio, dotando-te com a essência da vida, que é ele mesmo, e de cujo seio promanaste. Gente, olha que coisa impressionante, né? O que esse orientador está nos dizendo aqui? Que tudo que nos cerca um dia vai deixar de existir, até mesmo o sol. Mas que nós, que somos espíritos imortais, não deixaremos de existir, porque somos filhos de Deus, que também, né, é imortal, que sempre existiu, né? Nós fomos criados, mas Deus não. Deus sempre existiu. E que, como tal, nós não vamos deixar de existir nunca. E queremos vivenciar inúmeras existências para nos aperfeiçoar. E se nós pensarmos em Jesus, a Terra foi criada há bilhões de anos e foi criada por Jesus. E quando a Terra foi criada bilhões de anos por Jesus, Jesus já era Jesus. Tanto que recebeu de Deus a incumbência de criar um planeta onde pudessem ser aqui abrigados os filhos de Deus que estavam no grau evolutivo em que nós estamos. Então, pensa, se nós pensarmos nisso, nós, espíritos que fomos criados simples e ignorantes, quantos bilhões de anos ainda teremos que viver? Quantos bilhões de vidas teremos ainda que experimentar para atingir a perfeição relativa dos espíritos puros? Temos muito caminho pela frente. Muito caminho pela frente. E quanto mais pudermos nos dedicar ao nosso aperfeiçoamento, mais rapidamente chegaremos à condição de espíritos puros e felizes, né? Então, quando você pensa em suicídio e você entende não apenas o grande crime que você está cometendo, pois você está destruindo o instrumento que Deus lhe deu para evoluir, né? Nós temos que pensar também no quanto nós estamos retardando o nosso processo evolutivo.
porque o suicida, até que ele possa colocar de novo o carro que ele empurrou ladeira abaixo, ribanceira abaixo, na estrada para conseguir continuar caminhando, vai demorar. Pode demorar até séculos. Então, veja como o ato nefasto, o ato louco do suicídio prejudica o espírito. Não resolve problema nenhum, porque você não deixa de ter consciência de si mesmo, não deixa de saber quem é e não deixa de sofrer os problemas, né, que te levaram a tomar aquela decisão. Ao contrário, o suicídio só prejudica. Prejudica a vida, que vai passar sofrimentos atrozes, prejudica a sua caminhada evolutiva, a sua ascensão moral e espiritual, causa um enorme sofrimento a todos os seus familiares. E esse sofrimento, essa dor, esse desespero que o suicida causa aos seus familiares também será acreditado na sua conta. E ele terá que responder por isso. Né? Então, pensemos muito antes. Qualquer irmão que esteja nos ouvindo agora e que, por acaso, esteja passando por dificuldades e esteja com algum tipo de ideação suicida, pense bem. O suicídio não resolve. O suicídio não é solução. Ao contrário. O suicídio é aumentar exponencialmente as dores daquele que está pretendendo fugir do sofrimento. Né? E aí o Espírito continua nos orientando. Acautela-te por isso mesmo, ó homem, sendo tu, por direitos de filiação, fadado à glória divina no seio da eternidade, não poderás fugir aos serviços da evolução que é imprescindível faças, dos movimentos de ascensão próprios da tua natureza, a fim de atingirdes a órbita de que descendes. E nesse longo trajeto que te será indispensável, quantas vezes infringires os dispositivos que determinam a harmoniosa escala da tua elevação, tantas sofrerás os efeitos da dissonância que criaste, contrariando a lei a que estás sujeito como criatura de um ser perfeito. Ou seja, quantas vezes você fugir do compromisso, quantas vezes você estará sujeito a retornar a ele. Cuida de ti enquanto é tempo. Enquanto estás a caminho do trajeto normal, que te solicita apenas realizações benevolentes. Não vá a dor visitar-te, obrigando-te a estágios penosos por negligência tua no cumprimento do dever, forçando-te a lixiviar a consciência com reparações inapeláveis a par daquelas realizações. Aprende com teu Pai Altíssimo, que tão bem te prendou com a glória do seu reino, o amor e o respeito ao reino. Base inconfundível em que te deveria apoiar para atingires a magnífica vitória que és convidado a concretizar em honra de ti mesmo. Felicidade que, por lei, é apanágio do teu espírito imortal. Ou seja, a felicidade, gente, é a alma. A felicidade é a nossa destinação. Mas não. E nós alcançaremos a felicidade eterna, a felicidade suprema, no momento em que tivermos cumprido todos os nossos deveres. No momento em que tivermos efetivamente
purificado, aperfeiçoado os nossos espíritos. Nós somos espíritos imperfeitos, cometemos muitos erros, muitas iniquidades ao longo das nossas diversas existências. E cada existência na matéria é uma oportunidade que nos é dada de melhoria, de purificação. Então, nós seremos felizes e puros, um dia seremos. Mas, por enquanto, ainda nos falta muito para atingir esse estágio. E nós temos que trabalhar, né? Cada existência na matéria é uma oportunidade, é um passinho, uma oportunidade de dar um passo à frente em direção a essa felicidade que todos nós almejamos. Então, não vamos desperdiçar essa oportunidade. Vivamos intensamente cada minuto da nossa existência terrena, trabalhando para identificar os nossos erros, os nossos enganos, os nossos vícios e extirpá-los de nossas vidas. Porque somente extirpando os nossos erros, os nossos enganos, é que nós poderemos caminhar para frente. Não é fugindo dos problemas que nós vamos caminhar. É enfrentando. Com coragem, com paciência, com determinação. Na certeza de que Deus não coloca fardo mais pesado em nossos ombros do que a gente consegue carregar. Trata, pois, de modelar teu caráter, abrilhantando de virtudes essa alma que deverá refletir em algum dia da eternidade a imagem e semelhança do seu Criador. Para a consecução de tão glorioso alvo, foi-te concedido pelo céu magnânimo o modelo ideal, o instrutor insuperável, capaz de guiar-te à culminância do destino que te é reservado. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Ama-o, segue-o, imita-o, e alcançarás o reino do Pai Altíssimo. Assim fala a revelação nova, que os invisíveis proclamam sobre a terra. Quem, no entanto, se dispõe a ouvi-la com reverência, porfiando em aceitar os sublimes convites do céu, abrindo-se através dela aos homens dirige. Os filhos do infortúnio, de preferência aqueles cujas almas abatidas pelas supremas desilusões do mundo tiveram os corações revestidos ao influxo das verdades celestes que seus ensinamentos preciosos deixam entrever. Os bondosos idealistas de almas sensíveis e humildes, enamorados do bem e do belo, os cérebros pensadores não contaminados de indigestas teorias filhas de falíveis opiniões pessoais e cujos surtos mentais ultrapassaram as barreiras terrestres, na ânsia incontida e generosa de se afinarem com as harmoniosas vibrações que se irradiam do perfeito. Os grandes e poderosos, porém, os mandatários endeusados pelas boas situações terrenas, cuja bolsa bem provida e mesa lauta desafiam preocupações. O caudal imenso que só em si mesmo crê e só a si mesmo adora, porque todos os caprichos podem comprar, todas as paixões conseguirá regaladamente saciar, refocilando no engodo das ruins alegrias que enganam os sentidos enquanto envenenam a alma. Esses preferem nada disso entender, voltando as costas a tudo quanto tenderia a deter-lhes a marcha para o precipício. Até que, com efeito, lá se despenham. Não obstante os reiterados avisos esparsos desde milênios pelo mundo todo. Lá se enredam, reduzindo-se a este deplorável estado. Disse e adiantando-se, encaminhou-se para um varandim que deitava vistas para extenso pátio, espécie de claustro pitoresco, onde arbustos graciosos dispunham agradavelmente a paisagem limitada.
Então, ele aqui nos falou de tudo o que nós recebemos, de todas as coisas, de todas as orientações que os bons espíritos nos dão, né? E que nós, mesmo assim, desprezamos. Então, ele falou tudo e disse. Mas quando você não respeita isso, que vai ser reservado para você, quer ver o que vai ser? E aí ele foi para uma varanda e mostrou. Alguns bancos artísticos enfeitavam as pequenas alamedas, onde vultos tristes e impressionantes de entidades sofredoras, que, como nós, haviam sido homens, sentavam-se para, em silêncio, descansar. Exatamente. Né? Exatamente. Então, o nosso orador aqui, irmão João, está nos exortando mais uma vez, como inúmeros espíritos vêm fazendo, né? Através dos séculos, e mais precisamente após o advento da terceira revelação, há 160 anos, um pouco mais, né? Nos exortando à prática do bem, nos exortando à reforma íntima, para que não venhamos a sofrer depois, quando retornarmos à pátria espiritual, tudo aquilo a que fizermos jus por não termos seguido as leis de Deus. Né? E, mais especificamente, aqueles irmãos que, rebeldes, não tiveram a coragem de assumir a responsabilidade de tributário e resolveram tentar escapar pela porta enganosa do suicídio. Esses, infelizmente, mais que qualquer outro, irão sofrer muito as consequências de suas atitudes infelizes. Bem, meus irmãos, e aqui nós paramos com o nosso estudo de hoje, né? Terminamos aqui. Na próxima semana nós daremos prosseguimento a esse estudo maravilhoso. Esperamos que vocês possam aproveitar bastante de tudo que foi dito aqui, reflexionado, né? Que pensemos bastante na oportunidade bendita que Deus nos concede, não é? De conhecermos a doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo de Jesus, e vivamos essa doutrina. Vivamos, não apenas conheçamos, mas vivamos. Porque nós, como espíritas, sabemos de tudo. E não temos por que não trabalhar, os nossos espíritos não aproveitar esta oportunidade bendita para nos tornarmos a cada dia melhores. Lembremos-nos de que muito será cobrado a quem muito foi dado. Um grande beijo para todos. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira.